Oi, tudo bem com você? Te convido para fazer uma rápida viagem aqui comigo pelas tintas do romantismo e do realismo. Trata-se aqui de uma degustação de algo que eu vou trabalhar ao longo de alguns encontros. Compartilhei com você aqui a minha tela e vamos iniciar então a nossa viagem. Você já viu esse clipe do Coldplay? Trata-se de uma canção aí super famosa do grupo, de 2008. E você já viu essa série que a Netflix lançou recentemente, Lupin? E aí você vai estar pensando, pô, Paulo, você disse que ia fazer uma breve viagem sobre as pinturas do romantismo e do realismo, e de repente você fala em Coldplay, em Lupin. Pois é, fica aqui comigo, porque daqui a pouquinho você vai entender por que eu estou citando esse grupo de música e por que eu estou citando essa série da Netflix. Vamos lá. Para iniciar essa viagem, dá uma olhadinha nessas duas representações. A princípio, você vai olhar e vai dizer, nós temos aqui dois homens completamente diferentes. Sim, tecnicamente, a representação é totalmente diversa uma da outra. Mas se eu te falar que trata-se do mesmo homem, do mesmo músico, Paganini, uma representação feita em 1819 e outra em 1831. E aí você pode dizer, pô, mas ele mudou muito, né? Aí num espaço de mais ou menos 12 anos, quanta transformação. Se eu te falar que não é isso, que trata-se muito mais de uma forma de ver a arte e de representar a sociedade, as pessoas, do que propriamente o passar da idade desse grande músico. O que acontece? A primeira imagem foi realizada pelo Ingres, em 1819, um importante pintor de um estilo que nós conhecemos como neoclassicismo. E a segunda imagem foi feita pelo Delacroix, em 1831, um importantíssimo pintor do romantismo. São duas formas distintas de pensar esteticamente o mundo e expressá-lo por meio das obras. A primeira, como eu disse, é do estilo neoclássico, a segunda, do romântico. É claro que esses estilos eles não são fechados, mas percebam que alguma coisa aqui mudou. Enquanto no primeiro existe uma busca muito grande pela perfeição técnica e por, de certa forma, disfarçar a qualquer custo a pincelada, o traço, na segunda é o oposto. O traço ele fica super aparente. A pintura, a pincelada, ela está explícita. Se na primeira é a tentativa de certa forma, de expressar o Paganini, homem, em mínimos detalhes, muito próximo daquilo, digamos, que ele era, mas que é uma representação acima de tudo. Na segunda, o autor não está preocupado se o rosto do Paganini, o corpo do Paganini era de um jeito ou de outro. Ele está preocupado com a alma do Paganini. E a alma desse cara era a música. Então ele representa, ele expressa a força do trabalho, a alma do músico. Enquanto na primeira é o músico, o homem. É claro que a gente vê também na primeira imagem os instrumentos aí do trabalho dele. A gente vê o violino. Mas na segunda é um delírio do próprio Paganini tocando. É a música dele que está representada. Então são formas muito diferentes de expressar esteticamente uma visão de mundo, uma visão de arte. Olha, por exemplo, aqui essa imagem. De novo, um Ingres, um dos maiores ícones da chamada pintura neoclássica. Uma obra dele ali do iniciozinho do século XIX. Perceba a perfeição do traço, a perfeição da iluminação, como a luz bate sobre o corpo, os detalhes do tronco, das unhas, do cabelo, do olho. É um esmero técnico maravilhoso. Eu sou absolutamente fã de Ingres, assim como grandes artistas no século XX se declararam fãs de Ingres.
e que, por serem fãs, usaram Ingres como base para os seus trabalhos, mas o desconstruíram no século XX. Mas vamos voltar para o XIX. E aí, olha essa imagem dele e, de repente, olha esse outro homem aqui do Géricault. Percebam que aqui ele busca a representação, e que era aqui inicialmente um estudo, da perfeição desse corpo. Aqui, sim, a musculatura está super contraída, está super bem trabalhada, tecnicamente é incrível. Só que a proposta é outra. Aqui, ele captura o movimento desse homem. Esse corpo que está se contorcendo e está puxando. Enquanto na primeira, há algo muito mais delicado e detalhado. E percebam, eu não estou usando aqui delicado, detalhado, como um juízo de valor para dizer que a obra do Ingres é melhor do que a obra do Delacroix, ou melhor, do Géricault. Não. Eu estou querendo dizer que são diferentes formas. Enquanto o neoclassicismo enxergava a arte de uma maneira e procurava expressar esse mundo, o romantismo tem uma outra pegada. Ele é muito mais intenso, ele é muito mais na emoção, digamos, no calor do momento. São duas formas distintas e que absolutamente maravilhosas dentro do que era a proposta aí de cada artista. E aí eu peço que vocês tenham cuidado com o estilo, cuidado com essa maneira da gente pensar a história da arte, ou as histórias da arte. Eu acredito que a gente tem que pensá-las sempre no plural, porque são muitos sujeitos e muitas vozes que precisam ser expressadas e ouvidas, mas cuidado muito com os estilos. Eu sempre falo isso nos meus cursos, em todos os cursos eu repito sempre isso. Algo do tipo, ninguém dorme barroco e acorda rococó. Ninguém dormiu neoclássico e acordou romântico. Esses estilos, eles não são caixas fechadas. Esses estilos, eles servem muito mais para organizar didaticamente as transformações das histórias da arte. Mas, na verdade, eles se misturam. Nós encontramos, numa mesma época, distintos artistas produzindo com propostas completamente diferentes. Então, por exemplo, ali nos anos de 1820, 1830, em que a gente tem toda uma produção do chamado romantismo, nós continuamos com vários pintores e pintoras que seguem uma estética que está conectado com o neoclássico, por exemplo, do final do 18 e no início do 19. Assim como lá, nos anos de 1790, 1800, que seria ali o ápice do chamado neoclassicismo, nós tínhamos também pintores e pintoras que estavam trabalhando numa estética do rococó. E mesmo ao longo do século XIX, nós vamos encontrar, por exemplo, lá nos anos de 1850, 1860, no período do Segundo Império Francês, vários pintores que remetem à estética do rococó no século XVIII. Ou seja, esses estilos eles não são fechados. E um mesmo artista ele pode, inclusive, dialogar com vários estilos diferentes. Então, eles funcionam muito mais para organizar a nossa forma de entender, mas, ao mesmo tempo, não tenham isso como uma prisão, ok? Nem como uma linha reta. Aquilo que muitas vezes a gente olha, linha do tempo, uma história linear, isso não existe. A história ela não é linear, seja a história das sociedades ou até mesmo pensar as histórias da moda, as histórias da arte, não tem nada de linear. E um artista, por exemplo, como Ingres, que está aqui no início do século, essa obra, né, no início do século XIX, ele é um pintor, inclusive, que viveu muito tempo até dentro do que era a média de vida em sua época. Ingres teve uma carreira de mais de 6 décadas. E ele é tipicamente um pintor neoclássico. Ele defendia os princípios do neoclassicismo, aquele traço perfeito, extremamente racional, extremamente detalhado.
num período, inclusive, em que, lá no meio do século XIX, nos anos, por exemplo, de 1850 a 1860, em que a gente já tem o romantismo há muito tempo, o realismo e o impressionismo que está nascendo lá nos anos 1850 e 1860, e o Ingres se mantém muito fiel aos mesmos princípios que ele tinha ali em 1803. Essa obra, por exemplo, aqui é o Napoleão I, pintado por Ingres. Ele foi um importante pintor da família Bonaparte, tanto do Primeiro Império, aí no início do XIX, quanto no Segundo Império, lá no meio do século XIX. Aqui, por exemplo, é uma obra dessa época, em que ele busca, né, essa narrativa que remete à Grécia Antiga, e no caso, Édipo é um texto, é baseado num texto que vem da Grécia Clássica, e não somente por usar um tema da Grécia Clássica, a própria construção da imagem remete às esculturas greco-romanas, portanto, ela é neoclássica. Aqui, gente, olha as datas. Eu mostrei pintura aqui do Ingres, de 1801, 1803, 1808, aqui 1853. Eu dei um salto. E você percebe que ele permanece fiel a toda essa técnica e essa maneira de representar conhecida como neoclassicismo. E a gente está em 1853, quando, por exemplo, a gente já tem aí alguns precursores do impressionismo que estão desconstruindo as pinceladas. Então, não tem a história da arte como uma coisa linear, como uma coisa fechadinha em estilos. O romantismo, e que a gente vai, segundo aí alguns manuais de história da arte, perceber na pintura, ali pelos anos de 1810, 1820, 1830, aqui a gente tem um Géricault bem jovem, que inclusive faleceu jovem, aí com uma série de problemas de saúde. Aqui é uma das obras mais famosas dele, que é considerado um pintor romântico. Ele não está preocupado com aquele detalhamento do pincel, da técnica, ele não está preocupado em fazer uma série de referências ao formato, ao estilo das esculturas e pinturas greco-romanas. Ele está trazendo, inclusive, aqui um tema real que aconteceu ali na década de 1810, de trabalhadores que, no momento do naufrágio de um barco, foram abandonados nessa balsa porque não havia como resgatá-los. E esses trabalhadores miseráveis ficaram realmente abandonados, ficaram na miséria e morreram em alto mar. A maior parte deles faleceu. Foi uma tragédia. E baseado nos vários relatos que foram feitos, ele compôs essa imagem, usou vários modelos, inclusive um grande pintor aí do século XIX, que é o Delacroix, que era amigo do Géricault, serviu de modelo, né? Ele é esse homem aqui que está deitado, né? Aqui, ele não está valorizando tanto o detalhamento técnico. É óbvio, ele tinha total domínio técnico, ele era um cara exímio na técnica, nas técnicas de pintura, mas ele está se importando muito mais com a emoção da cena, com o drama da cena e com uma denúncia social também. Então, percebam que é muito diferente, por exemplo, daquelas obras do Ingres que a gente acabou de ver, que é um neoclássico. Então, o Géricault traz isso para a gente. Ele é um dos primeiros artistas, digamos, a se aventurar aí por essa nova forma de expressão artística. Ele faz, por exemplo, uma série de pinturas conhecidas como Retratos da Insanidade, em que ele vai estudar pessoas que estavam internadas num hospital, que seria uma espécie de hospital psiquiátrico da época, e vai justamente trazer, né, ele vai escutar essas pessoas. É muito interessante, são muitas pessoas consideradas naquele momento, pelos aqueles padrões, como pessoas loucas, e que ele vai entrevistá-las e ele vai dar voz a essas pessoas através das suas pinturas. E, de certa forma, em cada uma dessas pessoas, ele procura retratar, digamos, os
motivos da sua loucura ou como aquelas pessoas se expressavam e por isso eram consideradas loucas. É muito interessante quando ele faz esse mergulho na alma dessas pessoas. Então ele coloca na sua obra um ponto de vista muito pessoal e muito subjetivo de como ele vê essa realidade. Aqui, uma obra bem diferente, não é uma pessoa, não são pessoas, é um cavalo, uma obra do Eugène Delacroix. Delacroix traz aqui um momento em que o cavalo está completamente desesperado porque uma tempestade se formou. Percebam, primeiro, a pincelada rápida, a pincelada extremamente acelerada. Olha o movimento do cavalo, olha esse céu, olha o raio, olha, inclusive, até mesmo uma espécie de humanização desse cavalo, no sentido que o pânico que o cavalo te passa é muito um sentimento também humano diante desse cavalo. E que ele não está interessado em ficar lá detalhando cada partezinha do cavalo da paisagem. O que importa expressar aqui é o desespero, é o sentimento, é a emoção, é o pânico desse animal em meio à tempestade. Então, é muito diferente das pinturas que a gente viu, por exemplo, do Ingres, aqui no início do nosso encontro. Essa aqui é uma das mais famosas pinturas do Ingres, né? A Liberdade Guiando o Povo, que se encontra no Louvre, em Paris. E você percebe que, sim, ele está primeiro fazendo toda uma questão de uma crítica social. Esse retrato, né, que não é um retrato, né, essa cena, não é baseada na Revolução Francesa, isso é um equívoco, muita gente acha que é. Eu já vi até livro de ensino médio que começa um capítulo de Revolução Francesa e bota essa imagem como se fosse da Revolução Francesa. É um equívoco. Essa imagem é referente a uma das revoluções que aconteceu ali no século XIX, essa, no caso, entre 1830 e 32, na França, ou seja, algumas décadas depois da Revolução Francesa, que traz, obviamente, uma série de elementos que os revolucionários lá em 1789, 1790, digamos, discutiam e expressavam, né, a questão da liberdade, igualdade, fraternidade, mas ele está trazendo aí essa mulher com os seios de fora, representando a liberdade, e que na história da França, essa personagem da liberdade que guia o povo, ela é conhecida como Marianne. Marianne foi uma personagem criada para personificar a liberdade lá no final do século XVIII, e que em vários momentos a Marianne, a liberdade, ela é apresentada na história da arte ao longo do XIX, na França e fora dela. Nós temos, inclusive, algumas representações de Marianne no Brasil, no final do século XIX. E aqui é a própria representação do sentimento de liberdade. Então, não é uma mulher em si que ele está querendo representar, mas sim essa ideia da liberdade. Você percebe que, inclusive, ela caminha sobre pilhas de corpos. Ninguém caminha assim numa pilha de corpos, né? Se alguém tiver que caminhar numa pilha de corpos, a pessoa cai, porque é absolutamente irregular. Ela não. Ela vem quase que flutuando. Ainda olha para trás, não se preocupa onde ela está pisando, é como se ela estivesse flutuando e guiando todos esses revolucionários que querem derrubar um governo opressor. Então, é algo assim, inclusive, até essa fumaceira toda que alguns vão falar, nossa, uma neblina. Gente, é uma revolução, é tiro, é canhão. Essa fumaceira aí é da confusão toda. É uma cena de muito sangue. Só que ele, na verdade, não coloca quase esse sangue. É algo extremamente idealizado para representar esse sentimento de liberdade e esse sentimento de revolução e do povo que diz ao que veio e que toma o poder. Essa é a ideia que ele quer passar. Então, é muito mais a ideia do que propriamente a prática de se retratar uma cena específica que está acontecendo. E aí, a minha dica é o Viva la Vida do Coldplay. Aí você entende por que eu coloquei o Coldplay para começar essa mini aula. Justamente porque eles fizeram esse álbum
lá em 2008, é um trabalho de pesquisa que já vinha de alguns anos, no qual as várias letras trabalham essa questão da liberdade contra qualquer tipo de governo autoritário. Então, é um grito contra o autoritarismo, isso lançado em 2008. E justamente a capa do Coldplay é essa pintura do Delacroix, sendo que Viva la Vida é uma referência a uma pintura da Frida Kahlo. Então, é um álbum repleto de referências à história da arte. E que muitas vezes, por falta de conhecimento, as pessoas adoram o álbum, super normal, é um álbum lindo, mas não sabem as histórias que estão por detrás da construção do álbum. Então, é muito interessante conhecer as múltiplas histórias da arte para a gente também poder compreender as referências disso no contemporâneo, seja num álbum de um Coldplay, seja muitas vezes na publicidade, seja nos filmes, nas séries de TV, etc. As histórias da arte são muito ricas, porque elas nos fazem enxergar o mundo de uma outra forma. E aconselho vocês a entrar no YouTube e dar uma olhada nesse clipe, porque, inclusive, o clipe ele usa uma série de filtros para passar a ideia da própria pintura, né? Como se você estivesse dentro da pintura. Por isso que ele tem esses filtros. Super aconselho a procurar aí e dar uma olhadinha nesse belíssimo clipe. E aqui, Viva la Vida, que é o título, que é a pintura da Frida Kahlo, que vai dar nome ao álbum. E o romantismo, como eu disse, é uma desconstrução, de certa forma, da técnica. E também, como a gente vê essa obra do Delacroix, são precursores do impressionismo. Eu já tive alunos que, quando eu mostrei essa obra e não dei título, falaram, nossa, isso é um Monet. E aí eu digo, não, isso é um Delacroix. Monet, nesse momento, estava dos 11 para os 12 anos de idade. Sim, Monet já pintava, mas não profissionalmente. Isso aqui é a obra, inclusive, de um homem maduro, que aí nas últimas décadas de carreira estava cada vez mais desconstruindo a sua pincelada, desconstruindo a maneira de enxergar o mundo, como, por exemplo, nessa obra maravilhosa de 1852. E aí eu vou te perguntar, vamos mudar, inclusive, não só de pintor, como de país. Vamos citar aqui os ingleses. Vou citar um deles, William Turner. Você conhece o William Turner? Você já viu alguma obra do William Turner? Se por acaso você disse não, mas você viu esse filme, Skyfall 007, que aliás é um dos melhores 007, eu adoro, tá? Porque nesse filme, o nosso amigo 007 vai se deparar com uma obra do William Turner, que é um pintor do chamado romantismo francês, extremamente importante, inclusive, nessa questão da pintura de paisagem na Inglaterra, assim como um outro cara que é o Constable também, assim também como um outro que é menos conhecido aqui no Brasil, mas muito importante ali na Inglaterra, que é o Bonington. Enfim, essa cena, o nosso amigo 007 vai encontrar um outro agente e eles estão numa galeria de arte londrina e eles ficam se deliciando e conversando, óbvio, sobre as questões aí de ação do filme, mas eles contemplam as obras do William Turner, que é um cara, como você pode perceber, que desconstrói completamente a pincelada. Olha isso. E voltemos mais um pouco. Aliás, eu coloquei aqui depois, quer ver? Aqui. Percebam chuva, vapor e velocidade. Ele não está interessado em caracterizar aí o trem detalhadamente, a ponte, o barquinho que está ali embaixo. Não. Ele quer o movimento do trem, ele quer a chuva que cai, o vapor, e, ao mesmo tempo, um cara que faz uma grande, grande crítica à sociedade industrial. Aliás, esse é um ponto importante dos pintores, artistas do romantismo. Pensar a crítica social é algo muito forte, através de uma desconstrução do olhar. Voltamos aqui para a França, Géricault, aquele mesmo
da Barca, que eu mostrei para vocês. Essa aqui é uma obra super interessante. Ele era bem jovem, faleceu jovem. Havia na época, digamos, quando a gente pega, inclusive na literatura, é muito interessante, quando a gente pega alguns escritores aí dessa primeira metade do século XX, a gente percebe rapazes muito jovens que escreviam textos e poesias e que falavam sobre amores impossíveis, sobre tristeza, sobre a doença, a morte. Esse é um lado meio pesadinho aí do romantismo. E muitas vezes eles nutriam essa coisa do amor impossível, nutriam esse caráter melancólico, se alimentavam mal, e por isso ficavam muito doentes, e muitos, inclusive, faleceram muito cedo, como é o caso do Géricault. E percebam como ele se representa aqui super delicado, e você percebe esse diálogo aí com um lado mais, digamos, melancólico da vida, pelo olhar dele, pela maneira dele se colocar e pela presença, inclusive, de um crânio no fundo da imagem. Não estou dizendo que isso foi algo inaugurado por ele ou pelos românticos. É óbvio que uma certa melancolia ela vai aparecer em vários momentos da história da arte, assim como elementos que fazem referência à morte em vários e vários momentos da história da arte. Só que aqui tem esse contexto específico. E aí eu vou indicar um filme para vocês, esse Bright Star, O Brilho de uma Paixão, que é muito interessante porque ele não é sobre o Géricault, inclusive não é passado na França, mas ele é baseado na vida do Keats, que é um poeta inglês. E justamente passado aí mais ou menos nessa época aí, que o Géricault viveu também, e que traz um poeta que tinha esse perfil do amor impossível, da melancolia, da doença, e que faleceu super jovem também. É uma aula de romantismo esse filme. Primeiro, eu aconselho que vocês entrem na internet e leiam as poesias do Keats e que vejam também o Bright Star, que se encontra em streaming, porque é uma aula de romantismo. E, ao mesmo tempo, é um filme contemplativo. Não esperem um filme rápido, não esperem um filme que as emoções se desenrolam facilmente, não. Ele traz toda a contemplação e toda a melancolia dos românticos e, no caso, da poesia do Keats. Meu conselho, dá uma lida nas poesias do Keats e depois veja Bright Star. Inclusive, visualmente o filme é incrível. Figurino, cenários, as cores. Eu presto muita atenção nas cores de um filme. E esse é um filme que tem um colorido e que não é simplesmente porque a cor é bonita. Quando eu falo as cores, é pensar as cores na função narrativa. Então, assim, é uma aula de romantismo essa obra. E que essa cena aqui, para mim, ela é bem icônica dentro do filme, porque é a ideia da incomunicabilidade, né? Eles estão cada um num cômodo e eles se amam e eles não conseguem ficar juntos. E se tocam, mas tem uma parede no meio. Não vou falar mais, veja o filme. E isso, ou seja, percebam, eu estou trazendo para vocês referências da pintura, da literatura, do cinema, da música. Pensar as histórias da arte é exatamente isso. É pensar as múltiplas formas e as múltiplas vozes que dão o colorido a essas histórias. Enfim, faça essa viagem, porque eu tenho certeza que o teu olhar vai ficar muito mais rico para ler o mundo que te cerca. E justamente nesse meu curso, o romantismo e o realismo, o brilho de uma paixão, eu vou fazer, junto com os alunos e as alunas, uma viagem por William Turner, por Eugène Delacroix, por Constable, por Goya, e Goya, inclusive, que é um artista difícil. Quando eu falo dessa questão de cuidado com os estilos, eles não são caixas fechadas, o Goya é um artista difícil, no sentido de encaixá-lo
em um estilo. Goya é um cara do século XVIII, cujas obras, durante um certo tempo, principalmente na juventude, seguiam um padrão do que era chamado de rococó, mas, ao mesmo tempo, com uma série de liberdades ali, estilísticas. É um cara que entra no período que é chamado neoclassicismo, mas ele não dialoga com esse neoclássico, e, ao mesmo tempo, ele antecipa algumas questões do romantismo, e ele antecipa, em algumas obras, até mesmo o expressionismo do final do século XIX e início do século XX. Vários artistas do final do século XIX e no século XX citam Goya como referência, porque ele é a própria liberdade de expressão, a própria desconstrução do final do século XVIII e início do século XIX. Então, a gente vai viajar por ele também. E é um artista que é difícil defini-lo. Eu não gosto de definir Goya nunca, aliás, eu não gosto de definir ninguém. A arte ela não foi feita para ficar se definindo. E vamos também, nesse curso, no último encontro, conversar sobre os realistas, como, por exemplo, o Daumier, que tem uma questão aí, inclusive, que é um realismo um pouco diferente, por exemplo, se comparado a um Courbet, ou a outros da época que trazem muito forte, como Millet, esse cotidiano dos trabalhadores, que é a tônica, a crítica social, o cotidiano dos trabalhadores. A gente vai passear no nosso último encontro do curso sobre esses artistas. E aí, você ainda deve estar se perguntando, tá bom, Paulo, você abriu essa aula falando do clipe do Coldplay, mas você mostrou também uma fotografia de uma série que está em streaming, que é Lupin, agora de 2021. Por quê? Justamente porque Lupin é repleta de referências às histórias da arte. Inclusive, o primeiro episódio, parte dele é passado no Museu do Louvre. Nós temos um outro episódio passado no Museu d'Orsay. Mas não é só porque passaram dentro de museus. Na série, nós encontramos cenários que remetem a pinturas, como, por exemplo, essa pintura do Courbet, Penhascos, e que eles filmaram algumas cenas exatamente no local onde o Courbet fez a obra. E durante a série, se você for observando, você tem condições de identificar cenários que fazem referência à história da arte. Agora, você também só vai identificar esses diferentes cenários e essas conexões com as histórias da arte se você estudar. E, justamente, as histórias da arte formam uma chave de leitura para você observar e sentir o mundo de uma maneira diferente e estar nesse mundo e fazer a diferença nesse mundo. Portanto, até mesmo em Lupin, você encontra uma série de referências que precisam ser lidas. E aí a série ganha um outro patamar. Fiz com você aqui uma pequena viagem sobre séries, filmes, pinturas. Falamos de neoclassicismo, falamos de romantismo e ainda citei o realismo. Só que isso aqui é apenas uma mínima degustação do que virá no nosso curso Romantismo e Realismo, o brilho de uma paixão. Vem estudar conosco.